Desconstruindo o velho modelo. Queria que você lesse comigo 2 Crônicas 33, 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor descortine os nossos olhos do Espírito, tire as escamas para nós vermos muito além da letra, para nós vermos a pessoa de Cristo e sermos tratados por Ele. Para a glória do Senhor que nós pedimos. Amém. Esse texto é interessante, ele está falando da questão do que estava acontecendo no reinado de Manassés. Nós vamos dar um pouquinho do histórico aqui. Manassés foi o pior rei de Judá e teve o reinado mais longo da história monárquica do Antigo Testamento. 55 anos de governança, só por misericórdia. É interessante que Deus às vezes usa o pior é o que tem o maior reino. Era filho de Ezequias, um bom rei, que pediu a Deus que o curasse de uma enfermidade mortal. Ezequias foi atendido e viveu mais 15 anos. Depois de sua morte, Manassés, aos 12 anos de idade, começou a reinar. Portanto, ele foi gerado após a cura de seu pai. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Nem sempre uma oração atendida significa uma coisa boa. Se Manassés tivesse morrido, se Ezequias tivesse morrido, Manassés não teria nascido. Manassés foi um rei terrível, foi um déspota. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Outra coisa que eu queria lembrar aqui, que nem sempre um bom pai significa que vai ter um bom filho. E nem sempre um mau pai vai ter um mau filho. Nós vamos ter muitos reis que foram maus, que tiveram filhos bons, como reis. E tivemos reis perversos que tiveram filhos adequados. Talvez a morte de Ezequias antes fosse melhor. Deus atende muitas orações em razão de nossa insistência que acabam em situações complicadas. Seria mais adequado aceitarmos a vontade divina, seja feita a tua vontade, Senhor. Uma vez um senhor lá do Rio Grande do Sul, ele me disse que o filho dele caiu numa piscina e não saía de dentro da piscina, e alguém correu lá, mergulhou, tirou o menino, e foi mais ou menos 1 hora de sufoco, de massagens, e o médico em cima e tal, e o menino voltou. Ele disse que enquanto eles estavam trabalhando, ele estava orando para que o filho fosse salvo. O filho foi salvo, não morreu. E ele me disse assim: foi a oração que eu tive mais arrependimento na minha vida, porque mais tarde o meu filho se tornou um monstro. Se ele tivesse morrido aos 13 anos de idade, eu teria ficado hoje, teria muita saudade. Hoje eu tenho remorso, porque ele é um monstro social, um monstro moral. A expressão da oração de Jesus precisa ser levada muito a sério. Pai nosso que estás nos céus, santifica o teu nome aqui na terra. Venha o teu governo sobre nós e seja feita a tua vontade, Pai.
Eu gostaria muito que curasse, mas que seja feita a tua vontade. Eu gostaria muito que acontecesse isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, porque nem sempre a minha vontade vai ser a melhor. Muitas vezes Deus atende às nossas orações, mas elas são problemáticas. Esse atendimento vai causar problemas para nós. Se Manassés não tivesse nascido, muita coisa ruim não teria acontecido na história do povo dos judeus, povo judeu. Ele foi um dos pivôs da decadência que culminou no cativeiro babilônico. O governo de Manassés, você vai estudar a história de Manassés no capítulo 32, 33 de Crônicas, ou no livro de Reis, você vai ver que peste foi este homem. Mas depois eu vou contar mais para vocês uma coisa. A primeira parte do seu reinado, a grande maioria que a gente não sabe, não tem a noção de quanto tempo durou, foi uma tragédia sem precedente na vida do povo de Deus. Vamos ler 2 Crônicas 33, 9. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Preste bem atenção a essa palavra pior. As nações como os amorreus, os fariseus, os jebuseus, os filisteus, eram nações, moabitas e outros povos, eram nações perversas, que sacrificavam os filhos aos ídolos queimando vivos. Eram nações adúlteras, nós vamos contar aqui um pouco mais, nações perversíssimas. E a Bíblia diz que o povo de Judá, os judeus, fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. O culto aos demônios, tipificados nos postes ídolos ou na adoração ao falo, também configurado no obelisco de Tamuz, se tornou uma prática comum na vida do povo de Deus. A nação havia se prostituído com o mistério, vamos ler Apocalipse 17, 5, o mistério da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui está a chave para se entender a corrupção das realidades espirituais. Você preste atenção que o livro de Apocalipse põe em letras garrafais, na tradução e no grego é com letras maiúsculas, a Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. A gente vai falar também aqui um pouquinho sobre Nimrod, que é filho de Cuxi, que é filho de Cão, que descende com muita probabilidade, a sua mãe é descendente de Caim, um dos que casaram com os filhos de Noé. É a descendência que produziu aquilo que nós chamamos de humanismo, ou a centralização no homem, a glória do homem, o poder do homem. Nimrod foi o criador de um sistema que foi cair em Calné. Essa palavra Calné significa a fortaleza de Anu. Anu é o Deus das trevas. Nós temos um pássaro no Brasil, Anu, que é um pássaro preto. A fortaleza de Anu é exatamente a fortaleza do maligno. E a obra do maligno é valorizar o ser humano. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Esse humanismo que nos mantém orgulhosos, vaidosos, presunçosos, soberbos, isso é obra da técnica satânica.
E daí é que surgem as questões que a Bíblia chama de corrupção. Corrupção. A idolatria é a oficina de fazer adeptos de Satanás. O adultério espiritual é muito mais sério do que podemos imaginar. Tanto os ídolos concretos como a idolatria ideológica são instrumentos satânicos para nos afastar da comunhão com o verdadeiro Deus. Existem os ídolos feitos de madeira, feito de pedra, feito de argila. Estes ídolos são menos danosos do que os ídolos construídos de sistemas de pensamento, de idealizações. Esses ídolos são mais satânicos, mais terríveis. Eu tenho muito mais medo dos ídolos que a gente cria, como a família. Idolatra a família, idolatra o time de futebol, idolatra as ideias, as filosofias do mundo, o poder econômico, a situação de virtudes pessoais, os seus dotes, que são mais de idealizações do que um pedaço de pau que eu posso meter o cacete nele e quebrar. Quando João termina a sua primeira carta, ele diz assim: filhinhos, livrai-vos dos ídolos. Mas não são tanto os ídolos de madeira, de pau. Às vezes o ídolo é a igreja, é o ministério. Às vezes o ídolo é o sistema onde nós estamos idolatrando aquilo. Estamos fazendo daquilo uma espécie de monumento especial. E a Bíblia diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Só ao Senhor teu Deus. O rei Manassés foi um idólatra contumaz, reconstruindo todos os altares e ídolos que o seu pai havia destruído. Era um revoltado. Tornou-se adepto de Nimrod, pai do humanismo teomânico e grão-mestre do satanismo. Vamos ler 2 Crônicas 33, 3. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Edificou os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos e se prostrou diante de todos os exércitos dos céus e os serviu. Toda a obra da idolatria que comanda hoje o mundo. Igualzinha. Quem lê horóscopo vive da idolatria do céu, dos poderes dos céus, dos cosmocrátares. Quem está atrás dos poderes de Tamuz, nós vamos falar um pouco mais sobre isto, faz parte desse sistema. Quando nós falamos aqui que ele era grão-mestre do sistema que governa a governabilidade do mundo, é o sistema nimrodiano, é o sistema humanista. A revista Veja, desta semana, traz um artigo sobre a corrupção dos políticos que mentem e o povo acredita. Isso faz parte desse sistema, o sistema da mentira, da falsificação. Tudo o que eles dizem na mídia é mentira, mas nós acreditamos. Nós cremos que aquilo é verdade, achamos que é, porque o ser humano gosta de ser enganado.
E a Bíblia diz que eles vivem enganando e sendo enganados, e a gente gosta dessas coisas. Faz parte do nosso sistema de ser enganado desde o jardim do Éden. Além da idolatria ordinária que graçou entre o povo judeu, veja o que 2 Crônicas 3:6 diz, que ele queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a sua ira, a ira do Senhor. Ele era um revoltado. Os revoltados normalmente gostam de quebrar, são verdadeiros destruidores de princípios eternos. Eles querem chamar a atenção. Era um caso de Manassés. Acredito que ninguém na monarquia bíblica tenha chegado tão longe nas questões malignas quanto Manassés. Nem mesmo Acabe e Jezabel, no reino do norte, foram além dele. Esta primeira fase de sua biografia é a própria encarnação de Satã. As trevas espirituais tomaram conta da nação e não havia esperança para este povo. Assim como Israel havia se desmanchado sob o poder dos assírios, Judá estava pelo mesmo caminho. Lembre-se que depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão tomou o poder. Roboão foi um rei que ele fez uma consulta aos mais velhos. Os mais velhos disseram assim: os tributos que o povo está pagando está muito caro, está muito pesado. Para construir o templo de Jerusalém, Salomão fez uma tributação muito pesada para construir os seus palácios, para conquistar. Ele se tornou um rei de muito nome, mas houve um peso econômico muito grande. A carga tributária era muito grande. Assim como a carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. Eu estava dizendo para o meu cunhado nos Estados Unidos que país rico é o Brasil, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é país pobre. Nós somos ricos. A gasolina é a mais cara do mundo, é uma das mais caras. Os carros são caríssimos, roupa é caríssima aqui, comida é caríssima. Nós jantamos em Nova York num restaurante por $29 para comer 3 pessoas e está conversado. Como é que é a história? 3 e come 3 e não falei nada. Isso era um garçom que dizia que o prato era muito grande, e para o dono não saber, ele disse assim: come 3 e eu não falei nada. Pois é, lá nós comíamos assim à vontade, $29, isso corresponde, quem mais é bom em matemática aí, vezes 1,65, quanto é que dá? R$50 para 3 pessoas jantar. Eu quero ver se você vai num restaurante daquele tipo, aqui no Brasil, e com R$50 você come sozinho. Eu quero é ver. Agora, a tributação aqui está um jeito que ninguém aguenta mais. Mas isso faz parte do sistema dos ladrões do poder, que vão bebendo e bebendo e bebendo e bebendo cada vez mais. Mas você está dizendo isso por quê? Porque o sistema é o mesmo. O sistema que governa é o mesmo. Mas a misericórdia do Senhor em seus planos secretos nos diz em 2 Crônicas 33:11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e os levaram à Babilônia. Preste bem atenção uma coisa: quando você cair na idolatria, Deus vai levar para o ninho da idolatria. Quando você cair na prostituição, Deus vai botar você no ninho da prostituição até você enjoar.
Um dos projetos de Deus trabalhar conosco é nos levar ao enfado. Ele nos conquista quando você chega a um ponto que você não aguenta mais comer aquilo que você estava querendo. Eu me lembro do meu sogro, que o meu cunhado, que gostava de queijo, uma vez ele botou um queijo e você vai comer todinho. E até ele enjoar. Você tem que fazer o seguinte: você gosta disso, então você tem que viver até você enjoar isso aí. E Deus pegou os príncipes da Assíria, levaram Manassés para a Babilônia, que era o ninho da idolatria. Diz: vai viver aqui para você aprender a ver como é que a coisa funciona. O melhor lugar para se mexer e remexer com a idolatria é levá-lo ao ninho da idolatria. Deus providenciou uma permanência de Manassés na capital do inferno na terra, por um tempo, para fazê-lo considerar sobre a sua demência. Foi nesta viagem ao condado do capeta que Manassés passou por uma experiência cambial em sua crença. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: Glênio, eu tenho um problema muito sério com pornografia. Eu digo: veja mais, assista o quanto você puder até você começar a ter nojo. Não adianta você dizer fuja. Quanto mais você diz a lei, mais o sujeito corre para cima. Você tem que ser intoxicado até a medula. Deus pegou Manassés e levou lá para a casa de Tamuz. Diz assim: você vai ver idolatria agora até sair pelos ouvidos. Quando a idolatria tomar conta de você, você vai ter nojo. No dia que você tiver nojo, você vai sair desse negócio. Diz que gato escaldado tem medo de água fria, não é? Na tortura do príncipe das trevas, o rei Manassés se desassossega, como está registrado em 2 Crônicas 33, 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha como Deus trabalha. Deus trabalha nas entrelinhas. Não é Deus escreve certo em linhas tortas. Ele escreve certo em linhas certas. Ele põe as linhas. E nas entrelinhas, Deus pegou Manassés, fez com que levasse para lá, para a Babilônia. Ele não se sabe quanto tempo, se 2 anos, 10 anos, não se sabe. Ele foi invadido de uma dose cavalar de idolatria, de prostituição espiritual, até que ele diz que angustiado, a palavra no hebraico aqui é um sofrimento agudo. Ele suplicou deveras ao Senhor, ele clamou, ele botou o rosto em terra e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Deus o fez chegar à humilhação, e lá na humilhação, no quebrantamento, ele suplicou e fez orações, e Deus se tornou favorável a ele. Mas, por favor, é Deus que está mexendo. Você vai ver lá no verso anterior, no 33:11, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos da Assíria. Foi o Senhor que patrocinou a levada de Manassés para a Babilônia. Quem estava por trás era o Senhor. Esse mal que está me acontecendo. Olha, esse mal veio da parte de Deus para lhe quebrantar. Muitas coisas difíceis que nós queremos tirar, é Deus que está levando para que nós saiamos do nosso sistema de autossuficiência, de arrogância, de orgulho, de presunção, de bestice. Tudo indica que Manassés foi convertido. Eu sou daqueles que creem. Alguns dizem que talvez não, mas eu creio que Manassés foi convertido.
As piores pessoas são sempre as que levam vantagens na obra da salvação, pois elas não têm nada a que se agarrar. Por outro lado, só uma pessoa transformada por Javé abre mão de fato de qualquer forma de idolatria. Na vida dos filhos de Deus não há lugar para o culto aos deuses deste mundo. Eu vou falar aqui uma coisa assim: quando Manassés voltou, ele destruiu tudo o que ele havia construído. Tudo que o pai dele havia destruído, ele construiu. E agora, quando ele volta, ele destrói tudo. Só que você não vai se esquecer que o texto inicial diz assim: contudo o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Você pensa que essa frase é muito bonitinha? Ela tem perigo suficiente para destruir o povo. Que é isso que nós vamos concluir daqui a pouco. O veraneio forçado de Manassés na casa do coisa ruim foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a ele. Quando retornou a Jerusalém, olha o que diz 2 Crônicas 33:15. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara ao monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Quando ele retornou de lá, o que ele faz? Ele faz uma reforma. Ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Mas tem uma palavra aqui que... e o ídolo. E não os ídolos. Esse e o ídolo precisa levar tempo para a gente ver o que é isto aqui. Este ídolo era o obelisco de Tamuz. O que é o obelisco de Tamuz? Em todas as cidades grandes do mundo, inclusive em Londrina, existe um obelisco que é o pênis, chanfrado na ponta, em 4 facetas. Aquilo é o centro da adoração ao falo, que é o órgão masculino, é ao sistema do sexo, da sexualidade, da fertilidade. Todo o sistema cristão está baseado nesta adoração maldita, inclusive a Páscoa. Ela é comemorada na primavera do hemisfério norte, onde está todo o sistema de revelação do povo de Deus, Israel e tudo. É o tempo da fertilidade que sai da terra. Coelhinho que sai da toca, ovo que significa a ressurreição. Tudo isso é princípio. E inclusive em inglês, a palavra Easter, que é Páscoa, vem de Aster, de Astarote, a deusa dos fenícios, que é, na sequência, a Samíramis, a mãe de Tamuz. E hoje nós temos a mesma imagem de Maria, aquela imagem de Maria, a mãe do Senhor, com o véu abrindo em forma de triângulo, em forma de pirâmide. É a mesma de Samíramis, a mesma de Astarote, a mesma de Diana dos Efésios, a mesma de Ceres, a mesma de Ísis, a mesma. É o sistema que foi influenciando a Igreja Católica, a Igreja Protestante, a Igreja Evangélica, é a mesma. É o mesmo sistema. O sistema maldito do humanismo que está destruindo a história da igreja. Nós fazemos festas pagãs. Natal é uma festa pagã. A Páscoa é uma festa pagã, misturada. Por isso que a Bíblia diz: não tem dia de festa, nem lua nova, nem sábado, porque Cristo é tudo e em todos. Amém. Nós vamos parar com esses troços que adoecem. Fica enganando criança com Papai Noel, com doce de Páscoa, com negócio lá para enganar. Isso tudo no comércio.
e comprando essas crianças e fazendo confusão na mente das pessoas. Agora evangelho é evangelho e é libertador. O ídolo, que ídolo era este? Já vimos anteriormente os postes ídolos, que em hebraico são denominados de Asherá, ou Azerá, em português, significando bosque. São ídolos de troncos de madeira ou mesmo de árvores frondosas, representando o órgão masculino em pé, em direção ao Deus Sol, e que tem a mesma identidade desse ídolo colocado no templo do Senhor, para alguns estudiosos era o obelisco de Tamuz feito de pedra. Sei lá, no centro de Washington, a capital do mundo, que foi construída com esse objetivo pelos poderes de Grayskull, pelos poderes do governo mundial. Tem lá o grande obelisco de Tamuz com 57 metros de altura, lá mostrando para o mundo. Tem vários obeliscos de Tamuz que foram trazidos do Egito, estão em Paris, estão em Londres, estão em Amsterdã, verdadeiras obras de arte, tudo voltado para esta prostituição. E hoje a televisão é um dos antros deste centro de convergência, desta política da sexualidade, que combate o casamento. Não é só o homossexual que combate o casamento, é o próprio divórcio, é a própria separação, é a própria vivência da família que está sendo estragada por esse sistema maldito que vai governando o mundo. O obelisco de Tamuz. Ah, mas isso aí não... E quem patrocina isto nesse mundo? São os Illuminati, são os sistemas maçônicos, da franco-maçonaria. Existe maçonaria para todo estilo. Existe o estilo egípcio, a franco-maçonaria, existe a maçonaria da Inglaterra, do rito de York, do rito escocês. Uns são mais bobos do que os outros, mas o sistema é o mesmo. É o humanismo. É o governo do humanismo. E os sistemas humanistas que estão destruindo a vida da família e a vida da igreja. Vemos aqui no templo o símbolo da fertilidade humana e a bandeira do humanismo hasteada no santuário que apontava para a graça plena de Javé. Era uma aberração sem precedentes na história do povo de Deus. Ter um obelisco dentro do templo. Postes ídolos, adoração ao falo, o povo prostituindo. Por isso que Deus levou o povo para a Babilônia, para ter enfado, para vomitar a idolatria que eles tinham adquirido. Manassés, que o havia construído e colocado no templo, agora depois de ter se lambuzado nas latrinas da latria. Você sabe o que é latrina? Sabe o que é latrina? Tem menino novo que não sabe o que é mais latrina. Era aquela casinha que se usava antigamente para defecar lá no fundo. Cavava um buraco e fazia lá a latrina. Que também era chamada de sentina, porque se sentia o cheiro longe. As latrinas da latria, e se empanturrado deste deusinho babilônico, sabendo do seu verdadeiro significado, toma a decisão de retirá-lo do local sagrado dos judeus. Ele foi lá e mandou derrubar, jogar fora. A sua reforma foi muito importante, entretanto era tardia, já não tinha mais tempo, como a nossa hoje não tem mais tempo de mudar. Só vai ter pouca gente, o que eu vou dizer aqui agora é muito sério, muito pouca gente vai ficar no evangelho de Jesus Cristo. A apostasia já está tomando conta, já tomou conta e vai ficar muito pouca gente.
Muito pouca gente. O pequeno rebanho que o Senhor disse, não temas, ó pequenino rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Esse pequenino rebanho vai ser menor do que nós estamos imaginando. O cristianismo hoje está infestado. Inclusive nós vamos falar aqui hoje um pouquinho mais, mas deixa eu ir mais para frente. O obelisco vai ser colocado no telão, por favor. Por favor, pode botar o obelisco no telão. Olha, tá entendendo? Esse é o de Washington, viu? Ó, esse aqui, ó, tá vendo? Isso aí é o falo. Pode botar um outro de Paris ou de Londres, se tiver aí. É esse aí. Isso aí é o pênis. É adoração. Foi um dos primeiros sistemas de adoração maldita ao sol e ao pênis. Você não encontra uma cidade grande que não tenha. Quem fomenta isso são os sistemas de ordem de serviço e maçônicos. E os políticos levando isso para adoração. Isso é uma maldição. Isso é o espeto do capeta na vida das pessoas. Porque eles querem dizer que sexo é o problema do homem, que foi o pecado original do homem. Não foi pecado. Sexo é bom. E foi feito para a glória de Deus. Agora, essa depravação é que faz as coisas erradas. A sua reforma foi muito importante, no entretanto era tardia. Olha lá. Esse aqui é o de Paris ou é o de Roma? Porque no centro de Roma, no centro da praça da igreja de São Pedro, tem um que foi trazido lá do Egito, e que foi levantado. Morreram 44 homens só para levantar aquele maldito pênis do capeta. Então a reforma foi tardia. Mesmo que tirasse o ídolo do templo, o coração do povo estava nos altos. Ainda que eles adorassem ao Senhor, essa adoração era feita nos lugares profanos. O povo se voltou para Deus, embora mantivesse o culto com a metodologia idólatra. Sacrificavam ao Senhor, mas ainda nos lugares altos. As montanhas têm o mesmo princípio da Torre de Babel. Você já viu alguém lhe convidar para ir para o monte para orar? Já ouviu? Já? O que é isso? De onde vem isso? O salmista diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? Ele disse, o meu vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas a turma, vamos para o monte, que no monte tem bênção do capeta. A bênção de Deus está no vale. Nós precisamos parar com essas coisas. Vamos botar um sal sagrado aqui. Que sal é esse? Sal dessa, gente. O humanismo é a doutrina maligna da elevação do ser humano. Sofremos da síndrome de altar. O cume dos outeiros, os palcos, as plataformas, os pódios, os palanques, os púlpitos são espaços de visibilidade pública, mas ambientes perigosos para o ego. Eu estou aqui em cima, vocês estão aí embaixo. Isso aqui é um lugar perigoso para mim. Olha lá, quando nós estivemos agora em Wheaton College, fazendo um curso, a Cláudia, uma das moças aqui da nossa igreja, sentada assim, ela disse, quando eu olhei para trás e vi meu pastor sentado, como um aluno, ela disse, puxa vida, eu só vejo ele lá de cima, com uma imagem de que ele é uma pessoa importante, perfeita, e não sabe que eu sou um pecador indigno igual a eles. Essa ideia de que você bota o cara lá, eu tenho medo dele, porque ele tem, o irmão diz assim, ele tem ligação direta com Deus, e você não? Seu telefone está sem bateria? Para com bobagem. Esses enaltecimentos, mas eu sou o pastor da igreja.
O pastor do céu foi lavar pé. Parar com essas idiotices. Está chovendo aí, que bênção. A religião sempre busca uma elevação palpável, colocando as pessoas em seus tamancos para construir suas torres, templos, tablados para o seu show, a fim de viver no topo da crista. É comum se ouvir: vamos ao monte para orar. Por que não ao vale? Por que temos medo de anonimato? O ser humano não gosta da obscuridade pessoal, não suporta a ausência de holofotes e a falta do reconhecimento dos outros. Pastor, eu queria uma visita sua. Por que não pode ser a visita do outro? Não, porque o senhor é muito importante. Para com isso. Vamos parar com essas bobagens. Vamos sarar. O irmão que vai lhe visitar lá na sua casa é igualzinho. Vamos parar com essa coisa de botar importâncias em homens. E vamos colocar a importância no aquele que veio buscar e salvar pecadores. Pedro, como porta-voz dos discípulos de Jesus, recebeu uma revelação do Pai para ninguém duvidar que se tratava de algo sobrenatural. Afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, estava fora da competência humana. Jesus era um homem que veio aqui na terra, nasceu de uma mulher pobrezinha, nasceu numa estribaria, num lugar, foi criado numa cidadezinha, foi ser marceneiro, uma pessoa insignificante, e juntou um grupo de discípulos e começou a falar, a contar algumas coisas. Um dia, faltando 6 meses para a sua morte, ele pergunta assim: o que vocês acham que é o Filho do Homem? Aí o Pedro disse: é o Filho de Deus. Quem que você acha que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: não foi você que aprendeu isso, você não aprendeu isso de ninguém, não foi rabino que te ensinou, não foi ninguém, isso foi meu Pai que contou para você. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? Que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Não é Pedro que é pedra. Pedro é apenas um pedregulho. Pedro é apenas uma brita, que vai ser um dos instrumentos dessa construção, como você e eu somos pedras vivas. Mas quando Jesus assegurou como imperativo, que a sua missão acabaria na cruz, Pedro protestou veementemente: isso de modo algum te acontecerá. Nesse momento o Senhor deixou bem claro o projeto das trevas. Jesus, voltando-se, disse a Pedro, em Mateus 16, 23, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Preste atenção aqui. Tem uma cogitação das coisas de Deus e tem uma cogitação das coisas dos homens. A cogitação das coisas de Deus é levar o homem a morrer para si mesmo. A cogitação das coisas dos homens é levar o homem a ter glória em si mesmo, a ter honra, a se reconhecer, a ter direitos. Eu sofro com isto todos os dias, por isso eu tenho que levar o morrer de Jesus todo o tempo. Quem é o técnico do jogo humanista? Quem investe na elevação de nossa imagem? Quem está por trás da disputa do poder a fim de sermos considerados? Quem cogita dos acontecimentos que valorizam a atuação dos homens? Quem se apetece em inflar o ego para nos tornar tão importantes ou cheios de direitos? Quem? Muricy Ramalho. Não, esse cuida dos santos. Mas quem cuida dos santos, ele cuida dos santos. Mas quem cuida dos santos nesse aspecto é Lúcifer,
que vai inflar em você. Você tem que se reconhecer, você tem que ser reconhecido. Você é o pastor principal dessa igreja. Você merece. Isso é satânico, isso é demoníaco. Manassés foi esvaziado, mas o povo continuava cheio de elevação. Queria adorar a Deus nos lugares altos. Muitos hoje em dia até abrigam uma mensagem ortodoxa, mas não querem abrir mão da sua glória. São fiéis aos princípios doutrinários, conquanto não recebem os aplausos. Conquanto que recebam os aplausos da plateia. Querem, antes de tudo, continuar na idolatria do ego. Por exemplo, o cântico da igreja atual está voltado para o povo e não para o trono. O que significa isso? Glória para mim, quando o poder do seu rei sumirá, sim, há de ser grande glória para mim. Isso é o quê? Glória para quem? Glória para mim? A glória pertence ao Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Eu não quero ter sofrimentos aqui na terra, eu quero ter glória. Para desconstruir esse velho modelo insidioso, só tem uma receita: a cruz de Cristo. Paulo foi alcançado por esta revelação íntima que mostra onde se encontra a sua celebridade. Ele vê que a sua fama se resume nisto em Gálatas capítulo 6, verso 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ontem à noite eu ouvi uma palavra muito preciosa ao meu coração, de uma pessoa muito íntima minha, que ele disse: eu não estou preocupado nem com as bajulações, os louvores. Eu sei que isto chega e eu procuro desprezar, nem com as críticas. As críticas, quando chegam, diz: pode ser verdade, se for verdade, muito bem, mas não me mexe de um lado para o outro. Eu ali, calado, ouvindo, olhei para Deus e disse: eu também quero viver tão liberto que nem os louvores e nem as críticas mexam comigo. Que eu possa viver pela única opinião que vale a pena. Com amor eterno eu te amei, e com amorável benignidade eu te atraí. Você é meu. Você é meu. Aí está o centro de nossa confiança. A idolatria do ego é muito pior do que os postes ídolos ou o obelisco de Tamuz nos cimos das colinas. A glória humana não se expressa só em montes e amontoados da natureza adâmica. Ela também constrói altares, até nos vales da humildade, para chamar a atenção dos espectadores para uma grandeza bizarra. Eu sou dos maiores em modéstia. O maior perigo que se pode observar é ver um rei arrogante, vestido de mendigo. A gente não vê a arrogância, a gente não enxerga. A arrogância só Deus pesa. Às vezes eu sou humilde por fora, mas arrogante por dentro. Mas Deus vê isto. Eu não quero que os outros vejam, porque o que os outros veem,
para mim não tem tanto sentido. O que tem sentido é estar na presença de Deus. Que o Senhor esvazie-nos com graça por sua obra consumada no Calvário. Que Ele nos tire de nossas vaidades, de nossa presunção, e que pela sua graça nós possamos viver olhando para Jesus. Eu fico pensando em Paulo, no seu canto de cisne, nos seus cânticos finais, nas suas últimas cartas, e uma delas é Filipenses, e ele dizendo assim: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, é que esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de nós estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quarta-feira passada, depois do estudo, uma das nossas irmãs veio me perguntar: Glênio, o que significa aquela imagem da visão de Daniel? Aquela cabeça, aquele corpo, a cabeça de ouro, o tronco de prata, os pelvis de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro, metade de ferro e metade de barro. Disse que aquele foi um sonho que Nabucodonosor, rei da Babilônia, teve. E aquele sonho é um sonho da governabilidade do mundo. A cabeça de ouro é o reino babilônico, os peitos de prata é o governo medo-persa, o governo grego nos quadris de bronze, as pernas de ferro misturada com barro, por causa de um casamento que houve lá até acho que foi o casamento de Cleópatra com Marco Antônio, que foi do Egito com Roma, formou os 10 artelhos que depois vão ser representados nos 10 chifres que governam o mundo, mas no meio caiu uma pedra em cima do pé, e aquela pedra derrubou a estátua virou farinha, virou pó, e a pedra cresceu e cresceu e cresceu, e aquela pedra que desceu do céu sem mãos era Cristo. Mas depois surgem os chifres, depois surgem a governabilidade de novo, só que já com cartas marcadas, porque o Senhor é o governador do mundo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E nós estamos falando nós fizemos um curso lá nos Estados Unidos, e a última aula foi um senhor de mais ou menos uns 78 anos, um homem que nos marcou muito. Ele é um empresário, mas ele não dizia nada dele, não falava, depois é que nós soubemos. Ele é chefe, ele é presidente de uma empresa, dono de uma empresa que tem 240 mil funcionários. E ele investe no reino de Deus. Ele investe em pessoas. Ele aplica em pessoas para a pregação do reino de Deus. Sabe qual é o trabalho dele na Igreja Batista, lá de Wheaton? É porteiro. Ele é porteiro, ele é assistente das pessoas. Sabe o que ele cuida? Ele cuida das pessoas que chegam no país, os estrangeiros, e não têm condições, e ele vai cuidar dessas pessoas. Mas isso não é dito por ele, não. É dito por outras pessoas que estavam por trás. Ele simplesmente não tinha nenhuma glória. Ele nos disse assim: quando foi que vocês já ouviram uma mensagem sobre a virtude do dinheiro? Imagina um homem que é dono de uma empresa que tem... Ele não disse quem é a empresa, nem nos disseram. Que tem 240 mil funcionários em 45 países do mundo. E perguntar: vocês já ouviram uma mensagem sobre a virtude do dinheiro? Ele disse: o dinheiro de um lado tem uma maldição, porque ele pode ser um Deus, mas do outro lado ele tem uma bênção: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. E ele disse: você diz assim, eu dou o dízimo, e eu vou perguntar para você, você dá o quê? O dízimo não é seu?
Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Você pensa que você é dono de alguma coisa? Se você não for mordomo, você é um ladrão. Você é apenas um mordomo. Somente. Mais do que isso, nada. Mas depois eu conto para vocês como é que ele me acabou comigo um outro dia, que não dá tempo. Não, hoje não. Hoje não. A história, meu horário já passou. Mas eu vou dizer o seguinte, ele, depois de terminar, disse assim, eu podia ter ido há 2 semanas, 3 semanas atrás, dar um beijo no meu neto. Eu tenho 15 netos. 14 ainda estão aqui, um já foi. Faz 2 semanas que ele partiu. Ele deitou e dormiu, 23 anos, deitou, dormiu e não acordou. Eu poderia ter ido lá dar um beijo no Ben. Mas hoje eu recebi um retrato que a minha filha mandou, onde o avô estava beijando o neto de 10 anos. Então você só vê a cabeça dele assim. Aí ele disse assim, eu não posso beijar mais o Ben agora, mas vou beijá-lo. Porque Jesus não mente. E nós investimos na salvação do Ben. E o Ben vai ressuscitar. E eu vou beijar o Ben. Se você não acredita, é problema seu. Mas eu vou beijar o Ben. Um dia eu vou me encontrar com ele. Porque ele vai ressuscitar. E como o Senhor prometeu, nós vamos nos encontrar e viver. Hoje eu tenho a tristeza da saudade, mas eu não tenho a tristeza da perda. Porque ele não morreu, ele apenas dormiu. E naquele momento eu vi mais uma vez a minha Bíblia velha trazer segurança. Então eu quero dizer para você, o Deus da Bíblia continua vivo. E Ele é o Deus que nos dá condições. Pai, nós precisamos de visão espiritual. Esse mundo está corrompido. Eu não sou capaz de me livrar dele. Ele me domina. Muitas vezes eu sou prisioneiro de algemas invisíveis. Mas eu quero olhar como Paulo. A única glória que eu possa ver é a cruz de Cristo, pela qual eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Dá-me essa graça, Pai. O Senhor sabe que eu não tenho condições de crer, mas me dá essa fé. Me concede o privilégio de viver para a Tua glória. E a cada irmão aqui, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo e que haja verdadeira expressão de vida espiritual. Livra-nos de nós mesmos. Glorifica a Cristo. Em nome do Senhor. Amém. Que o Senhor lhe dê graça. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.